Mas vamos falar do que importa de verdade nesse momento, né? Que é o Atlético procurando aí o seu novo treinador. Na sexta-feira a gente estava aqui anunciando que o Atlético estava muito próximo de um acerto com o Luiz Castro, técnico português que já teve passagens pelo Botafogo, mas não deu certo. Nas últimas horas ali houve um desencontro, treinador, diretoria, eles não chegaram a um acordo e fato é que o Atlético desistiu da contratação do Luiz Castro e aí continua a saga atleticana que amanhã completa 20 dias. A gente lembra que o Milito foi demitido no dia 4 de dezembro, depois da derrota para o Vasco no Rio de Janeiro, e aí o Atlético movimentando no mercado em busca de outros nomes. Nesse tempo aí, né, que o Atlético está à procura do seu novo treinador, alguns nomes foram ventilados, entre eles o de Pedro Caixinha, que também é português e teve um trabalho de 2 anos à frente do Red Bull Bragantino. O Atlético chegou a fazer uma sondagem pelo treinador no fim de semana, ele que estava em negociação com o Grêmio também esteve muito próximo de acertar, e por que também em relação ao Grêmio? Porque ele foi anunciado nesta tarde como novo treinador do Santos. Na coletiva de apresentação do novo CEO do Peixe, o Pedro Martins, que esteve aqui no Cruzeiro, esteve no Botafogo também, ele anunciou que o Pedro Caixinha será o treinador do Santos na próxima temporada. O Galo agora segue no mercado à procura do seu novo ou velho conhecido treinador, porque em meio a essas indefinições, quem ganha força nos bastidores do Galo é o técnico Cuca. É verdade, lá no nosso portal otempo.com.br tem informações sobre o Cuca, né? Com a Admara, a Bárbara trouxeram essa matéria por lá sobre como ele é bem avaliado na diretoria do Atlético, né? É um treinador muito bem avaliado. O Cuca, em suas passagens pelo Atlético, ele conquistou Libertadores em 2013, em 2021 teve ali Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Mineiro, e tem uma avaliação positiva pela diretoria e até seria um nome que poderia agradar parte da torcida, considerando esse currículo que ele tem no clube. Então, diante dessa recusa do Luiz Castro, do acerto com o Pedro Caixinha, que era um possível nome, só lembrando, o Atlético não chegou a fazer uma proposta para esse treinador, o Cuca seria um nome avaliado e que ganhou força aí nas últimas horas aí nos bastidores do Galo. Aqui no nosso WhatsApp, no 988-100-917, o Elderson, ele manda mensagem dele dizendo: a diretoria do Atlético e da SAF são omissos. O diretor de futebol é péssimo, foi excelente goleiro, está queimando seu filme. Toda a imprensa informava que, por força da rescisão de contrato do Luiz Castro, dificilmente aceitaria a proposta do Atlético. E ainda fala que o diretor de futebol perdeu tempo negociando com quem não viria. Atlético, no seu todo, precisa ser mais profissional. É lastimável essa situação. A opinião aqui do nosso ouvinte, o Elderson Gomes, final de telefone 3458. Ô Seabra, vamos lá, por partes, né? Sobre essa situação do Luiz Castro, a gente falava sobre como que estava perto, né, de vir para o Atlético. O Atlético em nenhum momento confirmou, né, que o Luiz Castro tinha fechado, nada nesse sentido. Mas, nas apurações, tudo dando conta de que estava bem próximo disso. E de fato esfriou, não teve o acerto. O Atlético fala que é por conta justamente de que o Luiz Castro não conseguiu desfazer desta multa rescisória. Já fontes ligadas aí ao Luiz Castro falando sobre o que não teve de acerto, né, entre as duas partes. Faltou algumas situações. Multa, as fontes ligadas ao treinador português pontuaram ali que essa multa não seria um empecilho, né? Inclusive o Luiz Castro chegou a negociar com o Santos também, logo ali no começo de dezembro, e um dos representantes do treinador havia dito de que isso não seria um problema caso ele fosse acertar com o Santos naquela época. Então, segundo a versão dos representantes do treinador, foi mais um desacerto ali entre proposta do Atlético, do projeto, e decisão do treinador mesmo, que talvez não teria agradado com alguma coisa que foi apresentada. O Atlético até agora tá muito tímido no mercado, né? Pelo menos tá trabalhando de certa forma fechado, né? Mas até agora não tem nenhuma informação de contratação. A gente tá vendo mais possibilidade de saída, o caso do próprio Paulinho e tal. Mas isso vai gerando, acredito, no torcedor uma sensação ruim, né? Uma ansiedade muito grande. Quando, fala que um treinador vai fechar, tá perto disso, mas aí teve um problema. Isso aumenta um pouco essa ansiedade do torcedor.
e a cobrança em cima da diretoria. O quanto você dá razão para a torcida desta cobrança em cima da diretoria? Já precisava mesmo ter um técnico aqui em Belo Horizonte, contratado. A diretoria está perdendo tempo, de fato. Como você está avaliando isso, hein, Sérgio? Para mim a torcida tem total razão. O Atlético tem 20 dias e eu não me lembro de um final de temporada que o Atlético ficasse tanto tempo assim em busca de um treinador. Sabe, olha, a questão assim, para mim, eu sempre falei isso e acho que vale repetir nesse momento. Futebol é uma engrenagem e o futebol e o treinador é uma das peças dessa engrenagem. O treinador não é a peça, não é ele, mas ele é uma peça fundamental. Assim como é a diretoria, com salário em dia, com estrutura, os jogadores, torcida, etc. Tudo ali tem que funcionar direitinho. Se funcionar, a coisa anda. E aí o time vai para, né, consegue seus objetivos. Não tendo essa peça, fica complicado. Porque a gente não sabe quem é o treinador, a gente não sabe o que ele pretende, a gente não sabe o que o Atlético pretende pro ano que vem. Hoje é dia 23 de dezembro e até agora nada. Sabe, o Atlético ficou parado com o Luiz Castro aí, um cara que tem uma multa de 3 milhões para receber por mês até o meio do ano que vem. Ou seja, seria uma loucura do Atlético ou seria uma loucura do Luiz Castro. O Atlético vai chegar e falar, beleza, eu banco essa multa sua, pode vir. Pra mim é uma loucura se fizesse isso. Não sei se fez, mas pra mim é uma loucura. Ou o Luiz Castro abrir mão disso também, pra mim seria outra loucura. Pô, o cara tem que receber 3 milhões de reais por mês. 3 milhões até o meio do ano que vem de multa lá do mundo árabe. Então a negociação giraria primeiro em torno disso e segundo em torno de entregar a chave pro CT, do CT pro Luiz Castro, né? Eu quero dar palpite na base, o que eu acho sensacional. Acho que todo treinador tem que olhar, tem que dar palpite na base sim, porque a base é que vai alimentar o time profissional. Agora o resto do CT, peraí, ué, né? Tem que ter um CEO, tem que ter um diretor de futebol, tem que ter um gerente de futebol. Claro que o treinador pode opinar, ele é peça fundamental nisso aí, mas aí vem o que o torcedor falou. O Vitor, que foi um goleiraço, um dos maiores da história do Atlético, até agora em relação ao futebol do Atlético, não sei o que o Vitor é, a forma como ele tá trabalhando. O Atlético tá trabalhando em silêncio, até demais, né? Tá até demais, porque no futebol a gente sabe, quando as coisas acontecem, quando a negociação tá acontecendo, normalmente, o Atlético não confirma, o Cruzeiro não confirma, mas as fontes confirmam, alguém confirma, alguém sempre descobre alguma coisa. Por exemplo, o Atlético não falou que o Paulinho vai sair, mas todo mundo tá sabendo que a probabilidade é enorme dele ir pro Palmeiras com troca do Gabriel Menino e Patrick. Por quê? Inclusive, o Gabriel Menino já está em Belo Horizonte para poder fazer exames novos. E o Paulinho já postou, partiu São Paulo também. Então, ou seja, essas coisas aparecem. E uma negociação de um jogador vindo pro Atlético, de um treinador vindo pro Atlético, com certeza, mas o Atlético tá trabalhando em silêncio. O Atlético sempre trabalhou em silêncio. O Atlético não vai confirmar nada abertamente antes de ser oficial. Isso é fato. Então é bobagem, sabe? A gente achar assim, mas o Atlético tá trabalhando em silêncio, não vai comentar especulações. Nunca comentou. Não é novidade isso não, assim como o Cruzeiro também, os clubes não trabalham assim, mas todo mundo da imprensa sabe as coisas que estão acontecendo, e no Atlético não tá acontecendo nada, a não ser que seja muito, mas muito sigiloso demais. No caso do Luiz Castro não foi tão sigiloso assim. Pra mim o Atlético perdeu um tempo danado com um treinador que a possibilidade dele vir era muito pequena. Beleza, negociou, acabou. Mas já tem 20 dias e já estamos na reta final do ano. Como é que vai ser o planejamento pro ano que vem? Não sei. Aqui no nosso WhatsApp ainda, o Zé Luísio, final de telefone 6770, tá falando, boa tarde, Seabra. O Atlético está cometendo o mesmo erro quando promoveu o Marques como diretor. O Vitor é verde para o cargo, para um time do tamanho do Atlético. Concorda comigo? Concordo. Eu acho que sim, eu acho que o Atlético precisava nesse momento de um cara mais experimentado, né? Aí todo mundo se lembra do Maluf, por exemplo, o saudoso Maluf, um cara que era um ótimo profissional, ia lá e resolvia. Maluf era um cara do futebol, ele ia lá, resolvia, batia o martelo e pronto. Vai contratar? Vai lá, pega um avião aqui, vai lá, resolve e conversa de olho pra olho, não tem conversa. A gente não vê o Vitor até. O Vitor, pra anunciar a saída do Milito, parecia que ele tava no velório, pô. Não é assim. Futebol vai sair treinador, vai entrar treinador, isso é rotina. E o Vitor sabe disso, porque ele tá no futebol há 1000 anos. Ele já passou por seleção brasileira, pelo Grêmio, pelo Atlético, já conviveu com vários treinadores, já conviveu com saídas e chegadas de jogadores, de treinadores. Então não precisa do Vitor ir pra coletiva, como se fosse um velório. Não é velório, não, gente. Olha, saiu o Milito, beleza, já estamos procurando um novo treinador, vamos agilizar as coisas e vambora. O planejamento tá indo, o ano tá indo, ano que vem as coisas vão começar muito antes. O elenco do Atlético já não era uma grande coisa. A gente viu isso nas retas finais aí.
O elenco, não o time, o elenco. O Atlético não tinha elenco para disputar com os grandes. Agora tem menos ainda, né? Porque o elenco que tinha e já não resolvia nem tá aí mais, porque Kardec já saiu, Vargas já saiu, tá lá Igor Gomes, Palácios não sei, Robert não sei. Esse é o elenco do Atlético. Alguns permanecem, outros não. E até agora, nada. A gente tem até uma enquete no nosso portal, né? otempo.com.br/esportes, sobre quem, na opinião do torcedor, seria o novo treinador pro torcedor, né? Qual seria a melhor opção entre aquelas que a gente já trouxe. 50% a favor do Cuca. 28% do Pedro Caixinha. Que agora é do Santos. Que agora é do Santos. Não viria, né? O Carvalhal tá ali com um pouco mais de 10%. Outro nome também que chegou a ser cogitado, né, o Railan? Exato. O técnico português, Carlos Carvalhal, segundo a imprensa de Portugal, também teve um nome associado ao Atlético. Ele que já foi cotado para assumir o comando técnico do Galo em 2021, quando o Cuca disse que não iria continuar mais no clube, depois daquelas conquistas e tudo mais. Mas é uma negociação muito pouco improvável, já que ele ainda tem contrato com o Braga e o Atlético teria que pagar cerca de 10 milhões de reais para poder contar com esse treinador aí no ano que vem. Então, Carlos Carvalhal teve o nome associado ao Atlético, mas tem esse empecilho aí de uma outra multa. Nas últimas semanas, inclusive, Léo, a gente viu aí alguns nomes serem associados ao Atlético. Um deles, o do português Antônio Oliveira, que esteve no Cuiabá, esteve no Corinthians. O Atlético, segundo a gente apurou com fontes do clube, né? O Atlético não tem interesse na contratação do treinador. E um outro nome que também chegou a ser especulado no Atlético foi o de Renato Gaúcho. A gente procurou algumas fontes ali ligadas ao clube e eles pontuaram também que não há nenhum tipo de negociação com o Renato Gaúcho. O Atlético afirma que alguns nomes foram oferecidos aí nas últimas semanas, não descarta abrir negociação com estes nomes, mas, segundo a nossa apuração, Renato Gaúcho e Antônio Oliveira não estão como prioridades para assumir o comando técnico do Galo na próxima temporada. Já vou repercutir aqui com o Seabra esses nomes, mas é porque até na nossa live a gente já tem a matéria que há poucos instantes você subiu no nosso portal O Tempo. Tem novidade aí sobre esse caso treinador, né, Railan? É isso mesmo, o Atlético definiu um prazo e espera anunciar esse treinador ainda neste ano. A intenção da diretoria é que quando o elenco se reapresentar logo no começo de janeiro para a temporada do ano que vem, este profissional já esteja na cidade do Galo para receber os atletas. Por que a gente fala isso? Porque ali houve uma especulação ali de que o Atlético poderia iniciar a temporada com um treinador interino, algum treinador da base. Não, a intenção da diretoria do Galo é ter um treinador para a equipe profissional e que este profissional esteja na cidade do Galo na data de representação da equipe. Lembrando que ainda este ano termina semana que vem, né? Esse ano termina semana que vem. Contagem regressiva, né? E na outra semana os jogadores já se reapresentam. Quais jogadores? O time, né? Porque elenco o Atlético não tem, né? E sobre os nomes aqui que o Railan trouxe, o Seabra falou sobre o Renato Gaúcho, sobre o Antônio Oliveira. Até aqui no chat da nossa live, o Jair tá falando, o Renato pode ser, mas Cuca nunca. O Alan Félix fala, melhor o Cuca do que Antônio Oliveira. E aí, qual que é a sua escala de preferência? Ô, Léo, posso dar só uma provocada no Seabra nessa pergunta aí também? Vai com calma, hein, porque o Seabra hoje... Aproveitar que ele tá gastando, né? Seabra, Luiz Castro, depois a gente tem a possibilidade de Pedro Caixinha e agora Cuca ganhando força nos bastidores. A coincidência, só a nacionalidade ou eles têm estilos parecidos? Olha, eu acho que vai acabar caindo no colo do Cuca até por eliminação, né? Porque o Atlético já tenta plano A, plano B, plano C, não tem tu, vai tu mesmo. Tá mais ou menos assim. Em relação ao Pedro, eu preferia Pedro Caixinha, pra te falar a verdade. Falei isso aqui outro dia. A gente adora falar que o Vojvoda tá há 500 anos lá no Fortaleza, mas põe o Vojvoda no Atlético pra você ver. Daqui a pouco, primeira derrota dele no Campeonato Mineiro, tá todo mundo pedindo a saída dele, né? Então, quando é no time do outro, a gente acha legal, mas no de cá, não. Aí a torcida do Atlético vai cair de pau em cima do Vojvoda porque perdeu 3 jogos aí no Campeonato Estadual. O Pedro Caixinha, a mesma coisa lá no Bragantino, tava lá 500 anos, caiu e tal.
pra mim era um bom nome. A gente não pode nem falar do Carpini, a gente não pode nem falar do Léo Condé, que faz ótimo trabalho. Ah, não, mas a gente quer o cara da grife. Todo mundo quer o cara da grife. Beleza, então vamos ver qual o cara da grife que o Atlético vai trazer. Em relação ao Luiz Castro, por exemplo, eu sinceramente já falei isso aqui, repito, eu não consigo entender qual é esse grande trabalho do Luiz Castro pode ser um bom treinador? É, um bom treinador, não tem dúvida que fez um bom trabalho no Botafogo, foi pro mundo árabe, não é de graça, ok. Mas ele é esse top todo, assim? Ele é esse cara que, putz, vamos esperar porque ele é muito bom, para não falar outra palavra, ele é ótimo, ele vai chegar aqui e vai resolver? Não sei, pode ser? Pode. Agora, ele já demonstrou isso, ele fez um turno no Botafogo. No início do Botafogo, a torcida não queria ver ele pintado de ouro. Todo mundo pedindo a saída dele. Depois o time encaixou, beleza, fez um bom turno, acabou indo pro mundo árabe, não deu nada lá, tanto que tá recebendo a multa. E aí? Que grande treinador é esse aí que o Atlético ficou esse tempo todo negociando e esperando? Eu acho que a coisa podia ser um pouco mais ágil, sabe? Tudo bem que a gente sabe que no futebol as coisas não são tão rápidas assim. Negociações se arrastam porque tem milhões aí no meio desse caminho, né? É muita grana que rola, que a gente não tem nem noção de... Concorrência também, né? A concorrência, a grana, leilão, o cara querer, não querer, claro. Mas não pode se arrastar tanto tempo. Olha, eu tô com um projeto aqui, é esse aqui, o salário é esse, qual que é a sua pedida, vamos resolver, vamos desembolar, porque senão eu já vou pra outra e tem que ser assim. Não adianta o Atlético ficar arrastando 20 dias atrás do Luiz Castro, que não sei se vai ser o cara pra resolver, não. Se tivesse falando do Guardiola, nós estamos negociando aqui um mês pra trazer o Guardiola, beleza. É um cara comprovadamente que a gente sabe que bem provável vai resolver. Agora o Luiz Castro, não sei. Só não pode fazer igual o Edinaldo fez com o Ancelotti na seleção, né? Lá, não... Aí tem limite, né? O Cláudio, final de fone 0637, tá falando, contrata o Tite. É outro nome que tá disponível no mercado, né? Mas aí não sei se a turma do Atlético vai querer comprar essa briga aí não, porque tem muito mesmo torcedor do Atlético, pela história, né, do rebaixamento, do vou morrer abraçado com o Tite e tal, todo mundo se lembra, não sei. O Tite falou que tem uma dívida a pagar ao Atlético, né? Uma dívida, claro, esportiva, né? A pagar ao Atlético. Não sei. Eu ainda acho que sai um, vai cair no colo do Cuca. Viu? O Henrique Paula tá aqui na nossa live falando que o Cuca é o melhor técnico que já passou pelo Galo. De fato, tem uma história, aí se você for colocar na escala de melhor, você vai com alguns critérios, mas se não é o melhor, tá entre os melhores. O cara é o campeão da Libertadores. Então é difícil. Multicampeão, né? Pelo Atlético. Só o maior título da história do Atlético essa Libertadores. Agora, também o Tele esteve à frente Santana. do clube na temporada mais vitoriosa, né? 2020. Também. E tem o Tele Santana aí na fila, né? Que em matéria de título não foi, mas olha o time que ele montou. Ele tem Barbatana antes, então não sei. Aqui também o Vitor tá aqui com a gente, tá falando, Cuca chega para assumir o Galo por 4 meses, até chegar a primeira crise ele dá no pé. SAF do Galo não tem planejamento nenhum. O Cuca tem essa coisa especial também, né? Essa característica que eu acompanho em alguns clubes, assim, né? Essa instabilidade. Isso aí do Cuca realmente é complicado, porque você contrata o Cuca, beleza, ele vai muito bem. Depois dá alguma coisa que ninguém sabe o que é na cabeça dele, ele fala, olha, eu tô com problemas, vou embora e tal, sei lá, vou cuidar da família, não sei. Ele tem todo o direito de fazer isso? Tem, se ele tem uma multa, um contrato, pode fazer e tal. Agora, em relação ao planejamento que alguém falou aí, não é o Atlético, não, é ninguém no Brasil tem planejamento nenhum. O planejamento venceu, o cara é ótimo, perdeu, é péssimo, pode mandar embora. No Cruzeiro até o Fernando Diniz ficou com os resultados que ele ficou, pra todo mundo foi uma surpresa, porque não existe isso no futebol brasileiro, então vamos ver, quem chegar aí vai ter que vencer, é chegar e vencer.